Senhora presidenta, senhores e senhoras senadores, quero também, senadora Ana Amélia, concordar integralmente com a fala de Vossa Excelência a respeito desse episódio e a fala do nobre senador do Acre, Jorge Viana. Mas me dirijo a esta tribuna hoje, senhora presidenta, para registrar que no próximo dia 29 se comemora, quinta-feira, o Dia Nacional do Vaqueiro, instituído pela Lei 11.797 de 2008. A figura do vaqueiro tem presença marcante na cultura brasileira ao longo da história do nosso país. Está presente nas obras de José de Alencar, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, e nos trabalhos de Luiz da Câmara Cascudo, dentre outros grandes escritores e estudiosos. No cinema, tem sido tema de inúmeras películas, inclusive personagem de abertura do filme do genial cineasta baiano Glauber Rocha, Em Deus e o Diabo na Terra do Sol. No folclore, sua imagem ganha dimensões grandiosas, tratado como super-herói e algumas vezes apresentado até como ser mitológico. Contudo, sua real presença faz-se notória em fazendas espalhadas pelos sertões do Brasil, envergando vestimenta típica, o gibão de couro, que além de instrumento de trabalho, pode ser comparado às armaduras usadas pelos soldados e guerreiros que seguiam para as grandes batalhas. E quero aqui chamar a atenção para o fato de que esta roupa trata-se do único traje brasileiro de trabalho que tem quase a idade do país e que ainda hoje pode ser encontrado em uso no sertão, só superado pelas indumentárias à base de pinturas e penas usadas pelos nossos índios. A presença do vaqueiro no Brasil remonta do século XVI, quando foram trazidas de Cabo Verde as primeiras cabeças de gado para a capitania de São Vicente, em 1534. Depois para Recife, em 35. Bahia, em 1549. Segundo pesquisa do professor e antropólogo Washington Queiroz, tem-se notícia de que o registro oficial do primeiro pagamento a um homem por sua lida com o gado aconteceu no Brasil em agosto de 1549 e foi feito na Bahia por Tomé de Souza, quando foram pagos a Pedro Gonçalves da Alpedrinha R$30 pelo seu ofício, podendo ser considerado aí então o primeiro vaqueiro. Um ano depois, em 1550, Tomé de Souza trouxe novo carregamento para Salvador, de onde a pecuária se estenderia pelo Nordeste, particularmente Pernambuco, Maranhão e Piauí, constituindo-se na força motriz da expansão pastoril. O vaqueiro é aquele que contribuiu de forma decisiva para a criação do fenômeno socioeconômico da pecuária no Nordeste, mas também em outras regiões do país. Foram os vaqueiros os principais desbravadores do interior nordestino, que o povoaram em decorrência da extensão da pecuária, principalmente ao longo do Rio São Francisco, também conhecido à época como Rio dos Currais. Ao vaqueiro coube contribuir para ampliar a geografia da então colônia, trocando o canavial pela caatinga e a roupa de algodão pela roupa de couro. Praticamente o processo de ocupação e expansão territorial, tendo como sujeito o vaqueiro, prolongou-se até as primeiras décadas do século passado, com o desenvolvimento da atividade pecuária nas diferentes regiões do país. Nesse breve histórico, constata-se a presença do vaqueiro desde o período colonial, influenciando nossas manifestações artísticas e culturais e também o rico e diversificado folclore brasileiro que o alçou no imaginário popular a condição de herói do sertão. Senhor presidente, senhora presidente, destaco ainda que o vaqueiro, símbolo nordestino e brasileiro, é também o grande responsável pela criação de um vasto acervo sociocultural.
Injustificadamente, quase 5 séculos se passaram e até agora este homem, um dos mais antigos profissionais do país, ainda não tem sua profissão reconhecida. Esse vaqueiro desbravador de fronteiras, responsável pela ocupação e expansão territorial do Brasil, tão presente no dia a dia das fazendas, está ausente na nossa legislação trabalhista devido à falta de reconhecimento da profissão. Na Bahia, o ofício de vaqueiro foi reconhecido como patrimônio cultural em agosto de 2011. Também tramita processo no IFAM para que este ofício, os seus saberes e fazeres, se torne patrimônio cultural nacional. A ausência do reconhecimento dessa importante profissão, mais que configurar, atesta o desconhecimento sobre a importância de uma das mais antigas profissões exercidas no Brasil, aprendida geralmente ainda na infância, quando a criança acompanha, observa e dá os primeiros passos em direção ao ofício do pai. Tramita nesta casa o projeto de lei da Câmara, PLC 83/2011, dos ex-deputados baianos Edgar Mão Branca e Edson Duarte, ambos do PV, e que tem como relator o senador aqui no Senado, na CAS, o senador amigo Paulo Davim, também do PV, que trata do reconhecimento da profissão do vaqueiro. Quando do encerramento dos trabalhos, em torno do mês de julho, quando nós entramos num período de suspensão das nossas sessões, solicitei ao presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, que nós pudéssemos colocar esse projeto em pauta na chamada Agenda Positiva do Congresso Nacional. E logo depois, o senador Davim já solicitou uma audiência pública na CAS, que espero que nós possamos fazer num tempo mais breve possível, para que esse Senado possa aprová-lo na CAS e depois imediatamente trazê-lo ao plenário, fazendo esse reconhecimento histórico indispensável à figura do vaqueiro em nosso país. Acho que mais do que isso, há uma disposição das associações de vaqueiro do Nordeste de aqui comparecerem com seu traje próprio para acompanharem a nossa votação. Os vaqueiros tiveram parte destacadas em alguns momentos históricos da vida nacional. É o caso da Guerra de Canudos, é o caso do 2 de julho na Bahia, da luta pela independência do Brasil. E, portanto, por toda a história da sua vida, a contribuição na expansão das fronteiras do nosso país, na pecuária como atividade econômica e em toda a contribuição sociocultural que tem, eu quero deixar registrado aqui, porque não estarei presente no dia 29 no Senado, por participar de uma missão deste próprio Senado, a minha justa homenagem a este homem e mulheres, porque há mulheres vaqueiras, mas principalmente um grande número de homens, de meninos, de aboiadores, de cantadores, que nas vaquejadas da Bahia e do sertão nordestino inteiro fazem o conhecimento e a afirmação dessa sua contribuição cultural ao nosso país. Pois não. Senador Cacilda, eu apenas para aproveitar, queria dizer, senadora Lídice da Mata, a senhora que é da Bahia, do PSB, uma grande senadora, que estão aqui nas nossas galerias, membros do Sindicato do Poder Judiciário da Bahia. Então, como a senadora da Bahia está aqui fazendo uso da palavra, eu queria saudá-los em nome dos demais senadores aqui presentes. Então, bem-vindos ao plenário. Desculpa, senador Cacildo, com a palavra ou à parte a senadora Lídice da Mata. Eu queria me associar, senador Lídice da Mata, a essa proposta de Vossa Excelência, desse reconhecimento aos vaqueiros. E a senhora disse muito bem, recordando os vaqueiros na Guerra dos Canudos, as vaquejadas, as lutas bonitas. E quando eu falo da Guerra dos Canudos, eu lembro da Guerra do Contestado, que teve início em 1912, foi em 1916, na região do oeste catarinense, começando numa parte do Paraná, naquele oeste, e indo até o Rio Grande praticamente, onde foram dizimados muita gente que lutava, principalmente o caboclo daquela região, porque lutavam por manter suas terras.
e a estrada de ferro implantada pelos americanos da época iam afastando. E eu lembro que os vaqueiros, vaquejadas também daquelas nossas regiões íngremes. Aliás, eu andava muito com o menino, a cavalo também naquela região, nós somos criados naquelas áreas. E fico feliz de ouvir essa proposta, Vossa Excelência, que não é as vaquejadas não só da Bahia, eu diria, que é no Brasil, as vaquejadas, eu diria, das campanhas do Rio Grande do Sul. E aí vem subindo por aquela parte ocidental do Brasil, com a fronteira com a Argentina, vem subindo pelo oeste catarinense, vem andando. Isso faziam até a cavalo naqueles tempos. Essas vaquejadas, elas seguem, eu acho que isso vai envolver, vai embalsamar, eu diria, o Brasil inteiro nessa contemplação desse reconhecimento que Vossa Excelência está propondo. Muito obrigada. Muito obrigada pela parte, nobre senador, que muito me honrou. E, para concluir, senhora presidente, reafirmo que é urgente que o Senado Federal possa proceder nesse reconhecimento à profissão do vaqueiro, que em seus 464 anos de existência nos pedem que possamos reparar esse débito social histórico e produzir esses benefícios sociais indispensáveis. Quero dizer que me orgulho muito de que essa proposta na Câmara tenha surgido de 2 deputados baianos, que novamente quero homenagear, o deputado Edgar Mão Branca e que ele próprio, um cantador sertanejo, e Edson Duarte. E terminar com os versos de Euclides da Cunha em homenagem aos vaqueiros. Fez-se homem quase sem ter sido criança. Cedo encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. Compreendeu-se envolvido em combate sem tréguas, exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta. Muito obrigada.